E aí? Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Todo mundo conhece Chaves? Chaves, o programa Chaves. Todo mundo. Você conhece, cara? Você fez Chaves? Ninguém gosta de Chaves? Tem alguém que não gosta de Chaves? Não? Beleza. Ótimo, então começamos bem. Não está tão ruim assim. Cara, o título da palestra acho que tem tudo a ver com o débito técnico, então é a frase que o seu barriga mais fala pro seu madruga, né? Paga o aluguel. E eu vou falar primeiro um pouquinho de mim, porque não deu tempo da Dani falar muito de mim, então vamos lá. Eu sou desenvolvedor, eu trabalhei com PHP, eu trabalhei com VB6 também, se alguém aqui já trabalhou sabe o drama que é. Trabalhei com PHP, Ruby, agora eu trabalho com um pouco de Python, muito JavaScript, infelizmente. E trabalhei com Java, C Sharp também, trabalhei com Mobile, com C Sharp, com Xamarin, um ano, foi bem legal. Eu trabalho agora na Vertfor, mas eu trabalhei já na Dafit, trabalhei na TopTal. A Vertfor é uma empresa pequenininha nos Estados Unidos, que mexe com seguros diversos. E é muito legal, cara. Eu trabalho remoto desde 2016, essa é a minha terceira experiência com trabalho remoto. Se vocês quiserem não perguntar sobre a palestra, mas perguntar sobre mudança de área, de programação, de como trabalhar remoto, como é que é e tal, essa parada, pode perguntar também, tá livre. É um negócio que eu gosto de falar, é uma coisa que eu tenho um pouquinho de experiência. E, se vocês quiserem me seguir no Twitter, esse é meu handle, sigam lá, se tiver algum interesse. Eu estou postando menos, já postei mais, mas acho que esse bagulho de política e tal, eu tento dar uma orientada em rede social. Não sigam o meu Facebook, eu sou casado com essa moça bonita daqui da primeira fileira, ela só me marca coisa de cachorro, receita, então meu Facebook é basicamente cachorro e receita. Então lá já se menciona lá porque eu não quero que ninguém sofra o que eu sofro. Então eu não vou te adicionar lá. Aí se quiser seguir no Instagram, nunca posto, essas coisas. Então o Twitter é o lugar. Geralmente eu respondo todo mundo, eu não tenho esse negócio de só porque eu não te conheço, eu não te respondo. As minhas DMs não estão abertas, mas se você precisar falar comigo por DM também, cara, tranquilo, eu sempre respondo todo mundo, sempre tento ajudar todo mundo. Eu não sou um puta contribuidor open source, então eu sempre tento ajudar todo mundo conversando mesmo, tentando dar uma ideia e tal, essas coisas. Então vamos lá, cara. Vamos falar de dívida. Dívida é uma coisa comum, é uma coisa normal, todo mundo aqui tem dívida, certo? Eu casei, a gente casou ano passado? Uhum. Então, eu casei ano passado e, cara, posso dizer com certeza que é uma baita dívida. Então, é uma coisa cotidiana, né? A ideia da foto é exatamente essa, é uma coisa que acontece normalmente. Então, as pessoas têm dívidas, as empresas fazem dívidas para se manter rodando e com o software não é diferente. Mas como a gente é especial, bem diferente, a gente deu outro nome. Quando a gente faz aquele if, zoadão, faz aquela parada depois para fazer aquele fix rápido e tal, o que a gente faz? A gente chama ele de débito técnico porque a gente é diferentão. A gente chama esse de... Antes era legal falar que fez gambiarra, né? Antes todo mundo falava, não, fiz a gambiarra aqui e tal, tá funcionando, não sei o quê. Fiz SSH no servidor, copiei os dois arquivos e tal, agora tá funcionando. Então, o Scriba da internet, o Martin Fowler, ele estava com o Art Cunningham, que é o cara que organiza a Wiki, e o Art Cunningham falou que, dentro do contexto de Agile, o que eles precisavam era de uma metáfora que expressasse a necessidade de andar rápido, fazer coisas de uma maneira suja, só para conseguir entregar. E aí ele usou esse conceito do débito técnico, que é o conceito de débito de contabilidade, então você fica devendo, e depois você vê como você vai pagar. Então, o conceito de débito técnico surgiu não só para essa parada de você conseguir avançar com o seu software de maneira ágil. Então, você faz aqui uma coisa que você não considera boa, mas o software continua andando, mas também deveria ser feito para protótipos, uma prova de conceito ou pequenas correções. O problema é que, por exemplo, tem várias pessoas, todo mundo conhece o Eric Evans, o cara que escreveu o livro do DDD, o Blue Book. Então, ele deu uma palestra nem sei se esse cara dá palestra, se ele dá show, aula, sei lá.
no DDD Europe, e ele falou, cara, as empresas não fazem mais protótipo. Tem alguém aqui que trabalha numa empresa que você tem tempo de fazer, vou fazer um protótipo. Alguém aqui? Boa, 2, 3. Então, 3 pessoas, assim, deve ter, sei lá, umas 50 pessoas aqui, então 3 pessoas seguindo para prototipar. Ou seja, o que a gente faz? A gente vai testando as coisas com código que vai subindo para a produção. E esse é um dos motivos da gente começar a acumular débito técnico. Claro que tem vários outros, mas esse é um dos motivos. A gente quer ser ágil, mas a gente só é ágil em parte. Então a gente é ágil para ter Scrum, a gente é ágil para ter Kanban, ágil só para ter Daily, né? Você é ágil, o que você faz Daily? Muito ágil, cara. Ágil pra cacete. E a parte do protótipo foi esquecida completamente. E é uma parte importante do desenvolvimento ágil. Então você tem que ter um lugar para errar. Se você não tiver esse lugar, você vai errar em produção. E o Martin Fowler ainda fez esse quadrante aqui de onde você enquadraria um débito técnico e quais seriam os débito técnicos que deveriam ser aceitos, né? Então, a gente tem a imprudência, mas é que foi deliberada, então eu sei que é imprudente colocar um if depois que quebra alguma coisa em produção, depois do deploy. Mas eu sei que ele está lá e eu sei o que eu estou fazendo. Então é deliberado. A imprudência é quando você faz alguma coisa que, por falta de conhecimento, não só falta, na verdade a imprudência não é falta de conhecimento, é você ter o conhecimento e não aplicar. Então você não aplica o conhecimento, faz aquilo lá e fala, deixa lá, ninguém vai ver, não tem problema, deixa para o próximo desenvolvedor. Então, isso é imprudente e negligente. Então, a negligência não é falta de conhecimento, a negligência é falta de você aplicar o conhecimento que você tem ou de você perguntar. Perguntar para alguém, cara, o que você acha? Eu vou fazer isso aqui e tal, para corrigir essa parada, você acha que é uma boa, que não é e tal? E essas são essas coisas. E aí, o prudente é o caso que eu falei no começo, que a gente precisa entregar isso logo, vamos fazer esse if aqui, depois a gente cria uma história, a gente cria uma task, a gente cria um ticket para voltar nesse cara e corrigir esse cara. Essa parte do criar o ticket para voltar nunca acontece. Nunca acontece. É igual quando... Esqueci. Whatever. Quando a gente erra em produção, por exemplo, e a gente aprende com erro, a gente chega e fala, putz, cara, a gente não devia ter feito assim, a gente está sendo... foi meio negligente que a gente não pesquisou antes. Mas esse é um erro bom de acontecer, desde que gere conhecimento. É para isso que o protótipo foi feito, para gerar conhecimento a partir dos nossos erros. Então, cara, somando tudo ali que eu coloquei no quadrante e tal, quando a gente cria um débito técnico, a gente identifica ele, o que a gente deve fazer com ele é depois que a gente provou, errou, aprendeu com ele, a gente devia jogar ele fora. É isso. A gente não devia manter o débito técnico lá, não devia ser uma coisa que a gente fica postergando nem nada. Por motivos que veremos a seguir. Cara, assim como quando a gente passa o limite do cheque especial, ou a gente pega um empréstimo no banco, a gente tem que pagar juros, certo? Por um determinado tempo. O débito técnico acontece a mesma coisa. O problema do débito técnico é que ele é tipo uma diabetes. Os efeitos da diabetes, eles não são... eles são silenciosos, né? Tanto que tem muita gente que chama diabetes de morte silenciosa. O débito técnico é a mesma coisa, ele fica lá, paradinho, e aí você vai colocando mais um end no if, coloca mais um else if, e vai lá colocando, não, tá bonitinho, vou colocar esse comentário aqui, ó, porque aqui não deu muito para explicar o que estava acontecendo, mas tá bom aqui, o comentáriozinho aqui. Aí chega na hora que tem aquele comentário lá, só eu e Deus sabemos como essa coisa parou aqui. Agora só Deus. E cara, então, é foda, né? Começa a lembrar, né, os comentários. E aí, cara, esse débito técnico vai gerando vários efeitos negativos, né? Ele devia gerar o efeito de aprendizado, que é o positivo, mas ele vai gerando vários efeitos negativos conforme o tempo vai passando. Porque, se a gente considerar que o software é um organismo vivo e que o débito técnico é alguma coisa, como se fosse um câncer, ele vai crescendo, né? Então, ou alguma coisa que apodrece. Então ele vai apodrecendo aquela partezinha do seu código, apodrecendo. Quando você vê, tá o resto, o entorno, apodrecido. E o Brian Foote, ele tem um artigo
muito interessante, cara, que chama Big Ball of Mud, que significa grande bola de lama. E ele fala que o software quando a gente começa a criar vários débitos técnicos ou começar a manter o débito técnico, a gente vai criando uma bola dura, rígida e que ninguém entende nada, que você não consegue ver dentro. Então ela vira uma grande caixa preta e inflexível. E é a última coisa que a gente quer no software, certo? Tudo que a gente vê de software, a gente fala, o software precisa ser flexível, precisa ser extensível, aí Solid, aí DDD, não sei o quê. Aí você pega tudo isso aí e joga fora. Porque você virou um besouro rola bosta. Você fica lá rolando bosta, rolando bosta, rolando bosta. E só isso, sua vida virou rola bosta ali. Você vai, não, vamos manter aqui, colocar mais um nosso link, não, precisa entregar. Não, ó, o gerente está de olho na gente, a gente precisa entregar logo essa parada. E aí tem essa frase clássica aqui, funciona, então por que eu vou consertar? O cara que está mais tempo na empresa, ele olha para você e fala, cara, na moral, não mexe nessa parada aí, porque vai quebrar, vai dar dor de cabeça, vamos para casa descansar, eu te pago uma breja, tá tudo bem. E aí, depois de alguns ifs, temos o aerolito, tá lá, a bola de pedra dura, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe o que é, e aí fica aí. A gente não sabe como a gente faz para manter, e aí começa a falar, não, a gente tem que reescrever, vamos reescrever o software, vamos fazer uma versão nova e tal. E a gente desconsidera que aquele pedaço de software, mesmo podre, ele tem conhecimento de anos e anos de gente pesquisando, de vocês, de todo mundo aqui trabalhando e tal, alguma coisinha, algum bug fix, e aí na hora que você solta a versão reescrita, depois de 5 meses de trabalho, ela não tem metade das funcionalidades que sua bola de lama tinha, e o seu gerente chega para você e fala, tá vendo? Fez merda, gastamos um monte de dinheiro fazendo essa versão nova, e ela não faz o que a outra faz. Então vamos manter aquela porcaria lá para sempre agora. Parabéns. Aí, cara, as características que o Brian Foote dá no artigo dele são essas. Então, código duplicado, if encadeado, a sequência de... o fluxo todos os fluxos de controle são extremamente confusos, é muito difícil de entender, não tem documentação, que é um negócio que depois eu comecei a programar em Ruby, Python, que em Python na verdade tem até uma PEP para isso, então ficou meio obrigatório assim. Acho que todas as linguagens deveriam ter um esquema da PEP assim, de forçar a documentação, porque tem, beleza, seu código tem que ser maravilhoso, todo mundo tem que entender, mas se acontecer de não entender, cara, tem a documentação lá para explicar para o cara qual é o contexto de toda aquela parada. Imagina um cara que chegou hoje, aí o primeiro arquivo que ele abre é o que você fez. Ele não sabe nada, não tem contexto de nada. Ele abre uma classe que tem lá explicando, ó, essa classe é usada assim, por tal coisa, quando acontece tal coisa e tal. Então o cara, olhando um arquivo, ele já tem ideia do fluxo inteiro que participa, ele sabe quais são os objetos relacionados e tudo mais. Então são essas características aqui. E a característica que é mais comum é você ver aqueles comentários assim, ó, corrigir tal bug, aí tem o número do bug assim, corrige tal bug, bug tal. Então são vários patches um em cima do outro. E aí, essa estrutura rígida faz com que o software fique difícil de entender, fique caro, porque cada mudança que você vai fazer, o dev, ou vários devs, passam 3 dias para entender um if. O código que eu vou mostrar para vocês aí, eu fiquei um dia tentando entender uma regex e um if. E ele fica extremamente suscetível a erro porque você não sabe o que está acontecendo, cara. Você não tem ideia, geralmente não tem nenhum teste. E se tem o teste, aquele acerte equal, array vazio. Então, não, 100% de cobertura. E essa licitação, se vocês quiserem ler, eu deixei para referência para depois. Cara, tem a teoria da classificação para biblioteconomia, essa que fala. Para bibliotecários. Os bibliotecários criaram essa parada que é uma ciência de classificar coisas. E o Renato, ele fala que existem sinônimos entre as definições da palavra organização e entendimento. E que a melhor definição de organizar também
cabe muito para a definição de entendimento. Então, para entender as coisas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar elas de uma certa forma ou numa certa ordem. E aí nossa mente começa a entender melhor como as coisas, como o fluxo está organizado e tudo mais. Então, a conclusão é, se não tiver organização, o entendimento fica muito mais complicado. Com Big Ball of Mud, o que a gente tem é uma zona inteira, completa, então você nunca vai conseguir entender nada que está acontecendo lá. Então, para a gente combater esse problema, a gente precisa de organização. Então, a definição, essa é a minha definição para mim. Não é nada formal, então não se apegue muito a ela, eu posso estar extremamente enganado. Então, a gente organiza as ideias e atribui uma ordem e classifica elas. Então, quando a gente vai organizar, quando a gente vai lavar roupa, se você lavar a roupa, a branca e a colorida junta, vai dar merda, certo? Então, você classificou, você fez uma classificação básica ali, você separou colorida das brancas. Mesma coisa quando a gente vai organizar arquivo no nosso computador, então a gente vai criando classificações. Então, esses arquivos têm as mesmas características, então a gente cria uma pasta e dá o nome para essa pasta, ó. Nudes. A gente vai lá e coloca nudes. Então, olha que legal meu terminal, né? Se tiver organização, a gente aumenta o entendimento e a gente vai diminuindo o nosso Big Ball of Mud. Mas como a gente consegue organizar as coisas? Essa é a dúvida, né? E aí que começa o nosso pagamento da dívida. Então, vamos supor que a gente conseguiria fazer o seu Madruga pagar os 14 meses de aluguel. Então, entender é classificar. E como a gente classifica as coisas? A gente classifica as coisas dando nome para elas. Então tem a classificação lá do reino animal, monedas, não sei, mas assim começa em monedas. Protistas, lá que minha esposa dando cola. Então, e aí vai indo, até chegar nos mamíferos. Então a gente vai dando nome para essas coisas, para nossa cabeça começar a entender o que está acontecendo ali. Então a gente vai procurando nomes que são comuns para a gente. Porque quando é um nome comum, a gente não perde espaço, a gente não aloca na nossa cabeça, na nossa memória, um monte de informação, um monte de detalhe que a gente não precisa, porque o nome pra gente faz sentido. Então a gente sabe que se ele chamar repository, por exemplo, ele vai fazer alguma operação de busca ou salvar alguma coisa no banco. Então a gente não precisa alocar a memória, sabe? Ó, você tem um repository, então o repository faz isso. Só de bater o olho. Claro que pode ser pegadinha, pode chamar repository e, sei lá, salvar um arquivo no disco. Só que tem esse pequeno problema aí. Tem dois problemas difíceis em computação, invalidação de cache e dar nome. E aí? Então vamos lá. A gente tem Big Ball of Mud, tem um software difícil e caro para manter, e a gente precisa organizar ele. Aí a gente descobriu que para organizar a gente precisa dar nome. Boa. Mas dar nome é foda. E aí? Então, fudeu, né? Não vamos fazer, vamos deixar lá. Não, brincadeira. Aí, eu vou falar para vocês, tem um framework para achar nomes, e aí não precisa ser nenhum especialista em nada para dar um nome pelo menos coerente. Claro que, pensando em DDD, você precisa de um especialista de domínio para dar um nome de domínio para as coisas que você está mexendo ali. Mas pelo menos para você sair do buraco negro para alguma coisa que tem oxigênio, esse framework ajuda muito. O framework não foi desenvolvido por mim, foi desenvolvido pelo... O framework é esse, foi desenvolvido pelo Arlo. Esse cara, ele tem uma série de posts, na verdade, ele discute cada etapa do framework em um post, os posts são gigantescos, mas vale muito a pena ler porque ele trabalha basicamente refatorando software, então ele acabou descobrindo esses padrões e como ele conseguiu organizar a mente dele para chegar até a abstração de domínio ali. A gente tem facilidade de entender e seguir fluxo, né? É por isso que eu acho que o framework seria a resposta certa para encontrar os nomes que a gente geralmente não consegue na hora que a gente está na frente do computador. Quando eu comecei quando eu peguei o código e comecei a mexer, eu comecei a extrair as coisas e chamar tudo de full e de bar, porque na hora não vem o nome na cabeça, né? Então esse framework ajuda a pensar nisso.
Então, o nosso código é esse, não precisa se preocupar em ler todo ele agora, porque ele é gigantesco e tosco, mas só vamos falar, esse código aqui é do jQuery. É esse código que suporta os vários construtores que o jQuery tem. Aí só uma ressalva, cara, não quero criticar quem mantém o jQuery, quem fez o jQuery, nem nada disso, eu não tenho nenhum preconceito com ele, inclusive usei ele no projeto que eu fiz agora. Eu não fiz nada bem parecido, nem perto disso aí, então não é para isso. A ideia é só mostrar um código que é mantido faz 5 anos, já, pelo menos, e que várias pessoas mexeram. E o estado que ele ficou quando as pessoas deixaram de achar importante nomear as coisas. Então, esses são os construtores possíveis do jQuery. A gente vai se concentrar nesses dois que envolvem HTML, porque eles são os mais complicadinhos. Os outros são mais simples. E a gente vai começar. Então, assim, olhando o código, tem várias coisas que não tem nome, certo? A gente tem alguns comentários e tal, mas tem esse bloco gigantesco de código que não tem nome e como ele é a maior parte do código, ele é, sei lá, 70% do código, eu escolhi ele para a gente trabalhar. Então, a gente começa com a parte sem nome. Vamos voltar lá no framework só para vocês verem. Aqui. Então, a gente começou aqui, não tem nome nenhum. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei o comentário de cima, handle HTML strings, dei o nome para o método. Método não, para a função. Eu não avisei, né? Desculpa que eu não avisei que era JavaScript, foi mal, galera. Todo mundo conhece JavaScript. Eu escolhi o jQuery porque eu acho que todo mundo já mexeu com o jQuery alguma vez na vida, mexeu com essa portaria. Então vamos lá. Então a gente criou um nome sem sentido. Esse nome sem sentido ele pode ser, cara, um comentário que você viu em cima, ou pode ser fubar mesmo, fubás, qualquer coisa. Você vai começar a trabalhar nesse código agora, então você só precisa extrair aquela parte de código e dar um nome para ele. Por quê? Porque na hora que você dá um nome para ele, você consegue começar a fazer os testes para ele. Extrair os testes que já tinham e mudar todos os testes para fubás, por exemplo, fubar, sei lá, para Nelson, muda para Nelson. Toda vez que vocês forem mudar, extrair um pedaço de código, eu chamo ele de classe Nelson. Pronto. Está resolvido. Aí resolve o problema do meu nome também, que só eu chamo Nelson. Então a gente tem esse nome sem sentido e a gente tem uma porrada de código. Todos os comentários que tem reticência são porque tem muito mais código dentro. É só omitir para a gente chegar nessa parte do nome. E tem isso aqui, que Jesus sabe o que é, né? Tem um comentário ali avisando só. Mas ele é importante porque depois que você entende a regex que rola, a regex ela serve para pegar elementos HTML ou o jogo da velha ID do elemento. Então, para a gente dar o nome, a gente começa lendo o nome honesto, a gente começa lendo o que a função, o método faz. Então, aqui ele pega ou strings HTML, então pode ser são vários elementos da sequência, mas como string, ou pode ser só um ID. Então ele pega esse cara então ele não lida só com strings, com HTML, com elementos HTML, ele lida com IDs também. Então o nome honesto para ele seria esse aqui. Então ele lida com string HTML e elementos e IDs de elementos. Beleza, ótimo, já melhorou bem. Só que ele também lida com expressões. Aquelas expressões div, ponto, classe, maior, menor e tudo mais. Então, um nome honesto e completo seria handle HTML strings and element IDs and CSS selectors. Beleza? Eu sei que é grande, eu sei que tem end e tal, mas é só para a gente organizar a nossa cabeça. Então, batendo o olho no método, a gente sabe que ele vai cuidar de vários elementos HTML na sequência como uma string, com ID de elementos e com CSS selectors. A gente só bateu o olho e a gente já sabe o que ele faz. Antes era só um monte de if e tal, aquela zona. Então, beleza, continuemos. O Uncle Bob, no livro Clean Code, ele fala sobre nome de métodos também. E aí ele fala que ter nome, um dos meios de saber se o método faz mais de uma coisa é se tiver end no nome. Tem end no nome? Então,
com certeza você consegue quebrar esse cara em mais métodos. Aqui a gente tem 2 lembros, certo? Então, a gente consegue fazer handle de string HTML, de ID de elementos, de CSS selectors. Então, um método gigantesco vão virar 3 métodos. Então, eu vou me concentrar só nesse cara, os outros caras eu vou deixar sempre para depois, porque não vai dar tempo, né? Tem 14 minutos ali. Então vamos lá. Eu extraí toda a parte que era só para lidar com vários elementos HTML dentro de uma string. E é essa parte aqui. Então a gente diminuiu um código que tinha 104 linhas para um código que tem, sei lá, 70 linhas? Não. Sei lá, deve ter umas 40 linhas aí. É claro que tem vários problemas, né? Você pode ver que ele dá um Hadouken aqui, né? Então imagina o Rio aqui dando Hadouken. Os ifs todos andando para cá, o meio do Hadouken do Rio. E aí o processo começa a se repetir, né? Porque a gente criou um novo método, mas a gente já concordou que o nome desse método não faz o menor sentido. Então a gente vai e olha o que ele faz. Para saber se o nome do método é bom, eu sigo essas regrinhas aqui, certo? Então, a gente sempre começa com um verbo, porque o método devia ser uma ação, certo? Mesmo um get é a ação de pegar alguma coisa, certo? Então, sempre uma ação. Então, o verbo é sempre uma ação. Aí tem um asterisco e eu vou mostrar por que tem um asterisco depois. Não, abreviações nunca, acho que não faz o menor sentido ter abreviação em arquivo de texto. Alguém acha que tem sentido? Vocês vão compactar o código de vocês antes do compactador? Então, beleza, não precisa de abreviação nenhuma. Ser conciso, e ser conciso não é abreviar, ser conciso é ser direto. Você pode usar o thesaurus lá para achar um nome bom. Quando for um método que torna um valor booleano, sempre is, ou can, ou has, para identificar essa parada só de bater o olho sem precisar olhar a definição do método. Não precisa usar and ou or, pelos motivos que a gente já falou antes. Não deixa o nome redundante, isso acontece muito. Então a gente tem uma lista, a gente vai adicionar um item. Aí, add item, beleza. A lista tem vários itens já, né? Se você falar que você vai adicionar um item, você está falando Estou falando assim, lista, você tem vários itens? Tenho. E você quer adicionar o quê? Eu queria adicionar uma bola, uma cadeira. Não, ele quer adicionar se a lista tem vários itens, já vai adicionar um item. Então não precisa colocar o item, né? Porque na hora que você escrever a adição, já vai estar list add item. Não vai estar list add item. Mas se fosse... Não, deixa eu falar. E a mesma coisa... se chama lista, você não precisa falar que você vai adicionar na lista, porque você está adicionando na lista já. Então não faz sentido, certo? São esses os negocinhos que eu uso para saber se o nome do método é bom ou não. É uma coisa que eu vejo no code review, refactoring e tudo mais. Então vamos lá. Olha lá nosso método novo, o nome. Build from HTML string. Por que build? Porque esse cara na verdade é um construtor, né? E eu tenho... E eu vou receber uma string HTML de lá. Aí vocês vão falar... Nelson, mas e os element IDs? Lembra que a gente já tirou esse caso daqui. Então, esse cara aqui é especialista em construir uma instância do jQuery com HTML como string. Então, pode ser um elemento só ou vários elementos ao mesmo tempo. Beleza? Aí, sobre o uso de verbos. Tá tudo bem, né? A gente sabe que tá bom. Sobre o uso de verbos. Quando é o caso de um construtor, ou você vai criar Você pode ter vários jeitos de criar um objeto, e como a gente não está em Java nem C Sharp, que tem vários construtores, você pode fazer vai ter vários construtores com assinaturas diferentes. Tem uma técnica que chama Named Constructors, que foi o Joshua Kirievsky, do Refactoring Patterns, que nomeou isso. Para quem programa PHP, o Matias Verrais tem um artigo interessantíssimo sobre isso. Eu recomendo a leitura. Inclusive, é mais fácil que ler o Refactoring Patterns, porque o Refactoring Patterns é um pouco antigo. Como ele se concentra mais em Java, talvez linguagens dinâmicas não se encontrem ali.
E ele fala dessas coisas, fala que é muito melhor, em vez de ter 5 construtores com assinaturas diferentes, você dá nome para esses construtores. Com esses construtores você sabe exatamente o que ele faz. Então, por exemplo, lá a gente podia ter pela ID do elemento ou pelo CSS Selector. Então, os outros nomes dos métodos seriam from HTML string, from CSS Selector ou from element ID. Beleza? Então vamos lá. Tem esses caras aí que eu não sei o que é. Eu não tenho ideia do que é. Ele fazia sentido lá atrás, quando era uma regex. E mesmo assim, quando você executa a regex, chama de match, não faz sentido, porque tudo que a regex achar vai ser um match já, né? Então, dentro do contexto, não faz muito sentido. Ele é muito vago. Ele fala, beleza, encontrei. Então, é um resultado. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer um contexto, quer colocar isso dentro do contexto do método. Então, depois que a gente der um bom nome para o método, a gente volta a olhar para dentro dele para ver se não tem mais coisa que deixariam o entendimento desse método complicado. Aí pode ser variável sem nome, condicional maluca e estrutura encadeada de if. Estrutura encadeada de if é uma coisa no Object Calisthenics tiraram muito tempo, cara. Object Calisthenics fala bem. Então, se ninguém conhece, todo mundo conhece Object Calisthenics? Não, Object Calisthenics são passos que você pode seguir para deixar o seu software mais fácil de entender. E uma delas é estruturas encadeadas. Então ele fala que assim, o jeito mais fácil de você manter seu código organizado, um dos jeitos mais fáceis, claro, tem 9 possíveis, né? É você extrair a estrutura encadeada para o outro método e dar nome para ele. Então o cara, quando ele olha esse for, não precisa olhar a definição, ele olha o nome do método vai fazer sentido, que é isso que a gente quer. Esse é o nosso plano de governo, a gente quer nomes bons para a população. Entendeu? Vote Nelson. Então a gente começa a olhar esses caras. Esse for aqui especificamente, eu vou falar mais para frente dele, ele é complicadinho. Então, um bom nome de variável não é esse match segundo a posição do array. Não tem abreviações, é concisa, usa perguntas também e não tem range nem or no nome. Então é bem parecido com o método, só que tem outras coisas que você não precisa levar em consideração. Então, vamos lá. Eu renomeei o match para source. Por quê? Porque quando você faz o build from, quer dizer que você tem um lugar, uma fonte da onde veio, certo? Faz sentido? Então, e como a gente só estava usando o match, a segunda posição do array do match, não faz sentido ele ser um array. Ele pode ser só o match 1 mesmo, que passa para esse cara. Então ele virou o source. Aqueles condicionais malucos, eu extraí para tentar dar um nome melhorzinho para eles. Então, se for um nó, eu quero pegar o nó, o elemento HTML, eu quero pegar o documento dele. Se não for um nó, se for qualquer outra coisa, me dá o documento que você tem agora. Sacou? E ali também, ali que tinha aquela R-single tag test, que é uma outra regex que tem no jQuery, para pegar elementos simples. Então, se você passar só o P, a tag P, ele vai ser true nesse teste. Então, eu dei o nome, então se for umas tags simples, sem atributos, e se você passa, porque no jQuery tem aquele construtor que você pode passar qual é a classe do elemento e tal, você passa um plain object. Então, se for um plain object, eu sei que é um superset de atributos para aquele elemento específico. Então, dando esse nome, não ficou maravilhoso, mas pelo menos a gente já tem uma ideia melhor do que acontece aqui dentro. E aí, agora a gente vai para a última parte, graças a Deus vocês estão dizendo, que é achar coisas incomuns no método para a gente conseguir extrair ele para uma classe. E aqui, pode ver, cara, toda vez que você vê um parâmetro sendo passado para diversas outras funções ou métodos, pode ter certeza que, na verdade, esse cara deveria executar as ações que estão operando nele. Certeza absoluta. Tem ferramenta que faz isso automaticamente. Ela até te faz essa pergunta. Você passa a ferramenta e ela fala, será que esse cara não devia encapsular todos esses detalhes que está sendo passado por parâmetro? Ou esse cara tem mais referências do que deveria? Nossa, estou jogando, né? Isso.
E aí, a gente vai para os nomes de classes. As classes são sempre substantivos certos, a gente não quer criar nenhum nome de verbo, a não ser que você use comando, e aí comando é uma coisa diferente, e geralmente para burlar essa regra o cara faça alguma coisa, command. É uma merda isso, né? Porque o cara coloca um namespace no final da classe, e essa é uma regra que a gente não quer. Por quê? Cara, quando você usa sufixo no nome de uma classe, o que você está dizendo para ela é que... Você está dizendo para ela, você está ignorando o namespace dela. Então, se você colocar, quando você coloca sufixo, eu imagino que o seu código seja uma pasta só, chamada source, e tem todos os arquivos assim, ó, jogados. Porque não faz sentido você ter um namespace, ou um módulo que seja, e colocar o sufixo dele no final da classe. Cara, importa o namespace, coloca namespace, ponto, o nome da classe. É para isso que serve. E aí tem os sufixos er, or, John e Sion. Então, Object Finder, Data Processor, Conversion, Data Manipulation, todas essas coisas, cara, você não precisa, sabe por quê? Tanto isso aqui, ó. Desculpa não ter traduzido esse slide, gente. Eu coloquei ele faz pouco. Então, o cara faz aqui, ele fala, ó, então, o Datetime Provider, que é um nome bonito, um nome que tem estica, um nome chique, que está em inglês maravilhoso, é um relógio. Datetime Provider é um relógio. Você chega pro cara e fala, ô, que horas são aí no seu Datetime Provider? Não, né, velho? Você chega e fala, ô, que horas são no seu relógio? No sistema operacional, você pergunta, no sistema operacional, qual é o Datetime Provider dele, ou você fala clock? Meu Deus, foi a descoberta do ano isso aí. E, cara, sobre o service, services de new Enzo. Todo mundo chama tudo de Enzo. Chama em vez de colocar service, coloca Enzo. E, cara, alguma coisa Enzo. Alguma coisa Enzo Gabriel. Melhor. Porque tudo é service. Tudo. Nada tem nome. Tudo service. Boa. Excelente. Aí, cara, juntando, vamos voltar, que eu fiquei fazendo piadinha e acabou perdendo o contexto. Então eu peguei tudo que era relacionado ao context. E criei essa classezinha aí, o tempo está acabando. E aí pode ver que eu deixei aquele débito técnico ali, ó. O nome da variável é element or attributes, porque a gente discutiu isso, certo? Ele pode ser ou uma coleção de atributos, ou ele pode ser um elemento ou um documento mesmo. E essa é uma outra dica que eu vou dar, imagino que é a última agora. Se você vê um OR num parâmetro, a chance de você precisar criar duas classes distintas para lidar com esses dois tipos de parâmetros diferentes é enorme. Então aqui, se a gente quisesse criar uma outra classe para lidar só com os atributos, a gente criaria uma outra classe, ela implementaria a mesma interface, só que ela retornaria coisas diferentes. Então, quando tiver OR, ou quando a documentação tiver, pode ser isso ou aquilo outro, aí você fala, beleza, excelente. Vou colocar aqui mais uma coisa, pode ser meteoro também, que já destrói essa merda. Geralmente, é assim. Então, a gente substituiu o nosso método refatorado, bonitinho, todas as nossas formas de métodos. O método ficou um pouquinho mais simples. A mesma coisa a gente pode fazer com source, para saber se ele é uma tag ou se ele é uma string mesmo. E, cara, é isso porque o tempo está acabando, tem 1 minuto e meio. Cara, faça com o professor Girafales. Se você gostou do framework, dê atenção para os nomes da sua classe, como o professor Girafales sempre dá flores para a Florinda. Repita isso várias vezes, porque é um framework, ele não é a solução de todos os problemas. Você pode pular etapas, você pode adaptar aí para o que você quiser, mas tenha carinho pela sua aplicação, pelo seu software. Acho que é isso.